E o convidado de hoje é o JP Torres, o primeiro ECM Banker no Diário de um Banker. Ele começou sua carreira no Unibanco, depois de 7 anos foi para Merrill Lynch, onde ele viu a Merrill se transformar no Bank of America. Ele sai do Bank of America em 2014 para ir para o Safra, depois de uma pequena passagem de 1 ano e pouco no Centra, que era uma boutique de VC 5 anos à frente do seu tempo. História incrível. Tudo bem, JP? Tudo ótimo, Securato. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Parabéns pelo teu espaço aqui. Eu não conhecia ainda, realmente muito bacana. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui com a gente, o terceiro sócio da Orbis que eu trago para o programa. Gabaritar. Depois do Davi, depois do Mauro Maier. Meu objetivo é gabaritar. JP, você começou no Unibanco, não é isso? Comecei no Unibanco no mercado financeiro. Eu tive uma passagem de estágio numa trading em papel celulose. Mas sério? essa aí ninguém não, mas eu queria banco, eu sempre quis banco. E no Unibanco você entrou em que área? Eu entrei na área de mercado de capitais. Interessante esse ponto, né? Acho que também vale contextualizar o momento, né? Eu entrei no Unibanco como estagiário em 1997, ou seja, faroeste, né? Ou seja, na idade um mercado totalmente diferente. Calma aí. Só para você ter uma ideia, em 97 a lei das SAS não tinha nem sido revisada. Ela foi revisada em 99 e que mudou drasticamente o mercado e o que a gente faz aqui. Então você entrou na época das privatizações. Eu entrei na época das privatizações. Eu acho que vale destacar, eu não busquei isso, tá? Mas a minha carreira profissional ela foi, principalmente no começo, eu fui meio que sendo empurrado para ela. Mas eu sou um banker de produto. Eu virei um banker de produto. Né? Você é um ECM Banker? Minha maioria da minha carreira é como um ECM Banker, né? Que a hora que você volta para 1997 num banco nacional, num banco local, sem sombra de dúvidas, não era uma coisa óbvia. Tendo dito isso, e eu falo isso, eu já falei isso muitas vezes, acho que eu dei muita sorte, porque o Unibanco, à época, era uma baita escola. E, especialmente em mercado de capitais, no que mais se aproxima a um investment banking num banco brasileiro na década de 90, sem sombra de dúvidas, Unibanco, dentro do guarda-chuva do banco de atacado, que era liderado pelo Fernando Sotelino à época, o Unibanco era muito segregado. Né? O Pedro já estava lá, o Pedro tocava o banco, quarto andar, se eu não me engano. O Pedro Moreira Salles. Pedro Moreira Salles, né? Pedro todo dia lá. E você tinha 2 bancos, o banco de varejo e o banco de atacado. O banco de atacado tocado pelo Sotelino. E, cara, com uma equipe afiadíssima. Né? E quem que você tinha ali navegando nos mesmos mares à época de bancos locais? Você tinha o Garantia, né? Eu não lembro se o CS já tinha ou não, já tinha feito, ou estava para ter a CS Garantia ou já era Garantia, e o Pactual, né? E os bancos gringos, né? E aí você tinha Merrill, Goldman, JP Morgan, Deutsche, todo mundo por aí. Poxa, se você olhasse para o lado, o Itaú estava vindo do IBT, do Itaú Bankers Trust, não tinha ainda, BBA não tinha entrado na jogada, ou seja, era uma outra dinâmica. Bradesco também, ou seja, o BBI não existia ainda. O Unibanco ali entre os três se destacava. E por que em mercado de capitais? Isso é bem interessante. O Unibanco foi o primeiro banco brasileiro em 97, 96 na verdade, eu não estava lá ainda. O Unibanco foi o primeiro banco brasileiro a fazer uma oferta de ações global na história. Você tinha Bradesco e Itaú com seus ADRs listados, nível 3, registro SEC, podemos falar disso mais para frente, mas nenhum banco brasileiro tinha feito uma oferta registrada grande no Bolsa de Nova York, Bovespa, à época aqui no Brasil. E por que o banco fez isso? O banco em 95
comprou o Nacional, dentro do Proer. O Tesouro ficou com um caminhão de ações e o Tesouro queria vender essas ações. E a venda dessas ações foi feita via uma oferta de ações. Vou além. Antes de fazer a oferta, o banco, os controladores, montaram a estrutura da unit do Unibanco. Que eu não sei, não sei nem se você conhece como é que é a dinâmica. Sim. É diferente das units que a gente teve aqui em N situações no boom de mercado de capitais. Uma ON atrelada a algumas PNs, por questões muitas vezes regulatórias. Mas a unit veio depois. A unit nasceu em 97, quando você fez a oferta de ações de saída do Tesouro, da posição que ele tinha ficado do Unibanco, quando o Unibanco comprou o Nacional. Isso foi em 96, desculpa, eu não estava lá, eu entrei em 97. O que era a unit do Unibanco? E aí que a jogada, o Dr. Israel participou ativamente disso. Você tinha o banco embaixo, que era uma estrutura, lembra, financeira, você só pode ter até 50% de pref, que era controlado pela Unibanco Holding, que não era uma empresa financeira. Então, a Unibanco Holding era uma empresa 1/3, 2/3. Então, essa estrutura de Unibanco Holding e Unibanco embaixo permitia alavancar a capacidade de controle. Você conseguia controlar o banco com uma quantidade menor de ordinárias. E essa unit, que era uma preferencial B da Unibanco Holding, com uma preferencial do banco, é que foi vendida via uma oferta de ações em 96. E aí toda a liquidez do banco à época convergiu para a unit, negociada tanto na Bolsa de Nova York como na Bovespa à época. Quando eu entro em 97 no banco, na área de mercado de capitais, renda variável, que é praticamente inexistente no Brasil, né? Você estava vindo de uma IPOs, assim, não, esquece. Você tinha tido Globocabo antes, ou multicanal, não tinha. Você tinha transações de estatais que listavam aqui lá fora e você sempre tinha que ter registro da SEC. Você não tinha um mercado muito ativo. Mas nesse final da década de 90, o Unibanco fez muitas ofertas, né? Que foi aí que eu comecei a me embrenhar em Equity Capital Markets. E por que o Unibanco fez muitas ofertas? Porque o Unibanco, União de Bancos Brasileiros S.A., ele teve um ciclo de aquisições muito forte, né? Então, comprou Bandeirantes, foi Bandeirantes, eu não vou lembrar agora todos os nomes, mas o cap table do Unibanco, Credibanco, Bandeirantes, o cap table do Unibanco, você tinha todos esses ex-controladores que migraram para cima, para virar acionistas do banco, e eles queriam saída. Então você tinha a Caixa Geral de Depósitos, você tinha o BNL, você tinha a Mizuho, você tinha o Commerce Bank. Então, num período de 98 a 2001, o banco fez 3, 4 ofertas de ações, nas quais ele era, além do emissor, entrava como coordenador, né, Então, era aquele tempo em que você não tinha esses sindicatos de 3, 4, 5, 10 bancos. Era sindicato de 2 bancos. Então, era o UBS e o Unibanco. Emissor, Unibanco, vendendo units. Depois você tinha uma outra oferta 12 meses depois, ou 8 meses depois. Agora quem vai vender é a Caixa Geral. Mais uma oferta de ações registrada. Em 99, o banco fez uma capitalização de 750 milhões de dólares para se posicionar para a privatização do Banespa, que o Santander acabou levando. Então, no começo da minha carreira, apesar de estar num mercado de capitais aqui no Brasil, se você olhar a fotografia maior, seco, eu estava num ecossistema em que a gente tinha muita atividade e, mais importante, pensando estruturas e questões regulatórias. Então, poxa,
Gustava Heller, que foi minha chefe, aprendi muito com ela. Cláudia Politansky, que junto com a Márcia Freitas eram as advogadas do jurídico interno. Pô, a Cláudia depois ficou no Itaú, ou seja, teve uma carreira super bem sucedida. O doutor Israel, Mauro Agonilha, Ricardo, assim, então um time de pessoas pensando em como achar soluções e desenhar transações para a própria casa. Que é aquela transação, para usar, não vou usar um termo chulo, mas é aquela transação que você não pode errar, porque se você errar, o acionista está 10 ou X andares para baixo, né? Ou ele sobe ou ele te chama para descer. Então, apesar de estar no começo da minha carreira, era uma transação e uma baita oportunidade, né? Você está trabalhando num banco de dono, com uma equipe bacana, então eu fui. E a gente fazia outra, ou seja, isso nos posicionou como um player importante para as poucas operações que existiam na época. Então, eu fiz a listagem da VCP, Votorantim Celulose e Papel, na Bolsa de Nova York, transação Embraer, em que o Grupo Bozano e o BNDES saíram da posição. Então, foi um começo de carreira, e eu acho que começo de carreira é menos sobre. Isso é um ponto importante para os júniores e para quem está começando na carreira de IB. Você tem que virar a chave que a melhor cadeira no teu início de carreira é aquela cadeira que vai te ensinar mais. Óbvio, é importante compensation, é importante ter um salário ok, mas a prioridade nos primeiros anos de carreira é você formar a tua base técnica, tua base de relacionamentos, tua base é onde você cria os alicerces. O teu salto de compensation, se isso for bem feito, vai vir mais para frente, invariavelmente. Não tem muito segredo nessa visão. Os anos vão passando, em algum momento, acho que, bacana, legal, mas quero mais. Até cogitei oxigenar, olhar alternativas, e aí acontece. Bom, tivemos o evento Lula em 2002, né? 2002 ou 2003? 2003, porque Natura foi 2004. Tivemos o evento Lula, aquele pré-eleição EMB Brasil, não sei nem quem lembra o que é isso, mas né, o CDO, o equivalente a um CDO de Brasil à época, explodindo, dólar explodindo, e Lula ganha e vem com aquela carta aos brasileiros, e o mercado reage de N formas muito, muito bem, né? E aí a gente começa o primeiro ciclo de destaque, o primeiro ciclo realmente pujante do mercado de capitais brasileiro, em que foi nem Natura, CCR veio antes de uma transação muito difícil, mas Natura é a transação que abre, e aí a gente tem aquele boom 2004, 5, 6 e 7, em que foi uma bela onda. Mas tudo isso já estava na Merrill? Não, eu fiquei no Unibanco até 2006, então eu comecei a surfar, ou eu participei dessa onda até 2006. Em 2005, nós éramos coordenadores juntos com a Merrill Lynch na abertura de capital da Gol. Na abertura de capital foi um deal muito bacana, ou seja, e tem N transações que a gente pode trazer novos setores e novas empresas para o mercado. Isso é um negócio que me encantou muito na minha carreira. Você aprender e poder trabalhar com... O banker do produto tem essa vantagem de alguma maneira, né? Ele tem o expertise no produto, mas ele navega em todos os setores. Uhum. Então, você está uma hora fazendo educação, healthcare, infraestrutura, utilities, tech. Então, do ponto de vista motivacional, foi muito bacana. Uhum. Né? Apesar de você ter o downside dos ciclos de mercado, em equity capital markets e no Brasil, muito mais severos e doídos,
a gente está vendo agora, né, nos últimos anos, você tem essa possibilidade de abrir o leque. Trabalhei junto com o Richard Rayner e com a Carol Lacerda, que no IPO da Gol, com o Júnior, o comandante Barioni, que faleceu recentemente, o cara nota 10. E em função do trabalho que eu fiz no IPO da Gol, acabando, ou logo que a gente precificou o IPO, o Richard me liga e fala, vamos tomar um café. Cara, pô, gostamos de você. Quem toca o ECM América Latina senta em Nova York, não fala português. By the way, he covers tech nos Estados Unidos. Então imagina o foco de um cara que cobre tech nos Estados Unidos e ainda está olhando a América Latina. Baixo, né? Ou pelo menos não parece ser muito alto. E o Richard falou, cara, eu preciso de alguém. E o mercado estava 2006, imagina. Já tinha vindo a primeira onda e o mercado estava bombando e descendo na pirâmide de candidatos a IPO. Então, empresas, empresário, muitas vezes a empresa não 100% arrumada, então tinha um trabalho de... Eu falei, cara, eu preciso de alguém tocando bumbo aqui com meus bankers, sentado no Brasil, que fale português e tal. Falei, pô. E eu estava naquele ponto de carreira que é make it or break it, né? Eu já estava com 2006, eu estava chegando nos 30, 20 muito, né? Você eu queria ir para um banco global, né? Pô, quanto mais tarde, fica mais difícil esse move. Então eu falei, cara, é agora ou nunca. Eu lembro até hoje, o Richard mandou uma passagem, eu até inventei uma história lá, o Glenn vai ficar bravo comigo. O Glenn era meu... Falei, puta, Glenn, não vou poder vir segunda-feira, tem alguma coisa, não sei o quê. Pô, não tinha Teams, não tinha. Era lá. Fui sábado à noite, pousei em Nova York, pô, eu fui dormir, pô, agenda segunda-feira, sei lá, 9 entrevistas. Nossa. Foi, pá, 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 chega lá, 8 da manhã. Pá, 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 pá. Puta, celular, não tinha nem BlackBerry, era... Pá, liguei para minha namorada, à época, atual esposa. Acho que... Aí, dia seguinte, pousei no Brasil, liguei pro Richard, falei, Richard... E aí, Richard, tava... Adoraram, vem pra cá, quero te fazer uma proposta. Falei, Uau! fechado. Assim, no dia seguinte. No dia seguinte. Falei, vem pra cá, Espetacular. Cara, me fez uma proposta... E aí eu vou entrar no que eu falei. Pô, foi um up em termos de grana. Mas, cara, se não tivesse sido, eu ia... Qualquer número ali eu teria aceito, porque ali era um move de carreira que eu sabia que eu queria ter experiência e que ia fazer a diferença para mim. E aí que vem as coisas do acaso, né? Da vida. E era Merrill, não era nem Bofa. Eu brinco que eu entrei em Merrill e saí Bofa. Ah, sim. Né? Entrei em Merrill Lynch e saí Bank of America. Já estava na Faria Lima, não era na Casa das Rosas. Sei lá, 3, 4 semanas, e o plano, porque eu respondia, o produto era uma vertical Nova York, né? Então, apesar de eu estar sentado aqui, eu tinha um dotted line para o Head IB, que era o Country Head aqui, mas meu reporting era Nova York, como acho que era a maioria dos bancos, não sei se, né, o M&A, todo mundo assim. Então, cara, quem me pagar, óbvio, você não pode... Você não pode desprezar a turma aqui, mas... Exato. É um chefe é um mesmo. partnership. Isso você aprende, claro. Corporação é isso, né? E o bom banker é aquele que sabe navegar esse ecossistema. Mas eu respondia para Nova York, então eu fiquei aqui 2, 3 semanas, mas o plano era, poxa, como você vai trabalhar com um time de Nova York, e a mesa de syndicate ficava lá, todo o suporte de execução era lá, pô, bacana. Vem para cá ficar um mês em Nova York para você conectar com o time e depois você volta para o Brasil. Joia, joia. Vamos embora. Comecei numa segunda-feira. O banco estava no IPO que não saiu. Eu vou falar bom preço. Podia ser Kremer ou bom preço, eu não lembro, mas doesn't matter. Tinha um call sexta-feira. O deal já estava, execution mode era, sei lá, acho que
que era o primeiro steering, era um steering call, daqueles calls que a gente tem em deal, que era o primeiro call que eu entrava, não conhecia ninguém do banco direito, não conhecia ninguém do sindicato, assim, tava meio fresh. Mas o meu chefe, que era o head de América Latina, aquele que cuidava de tech e tal, também ia entrar. Beleza. Aí eu, já tinha ganho meu BlackBerry na época, já tinha dado um up. Aí eu, pá, call em 1 hora. Ok, você vai, né? Fui dar aquele check, falar, pô, não posso entrar vendido, não tinha falado com ele, não tinha conseguido alinhar. Falei, pô, importante o cara tá no call, senão eu vou estar numa situação complicada. No reply. Meia hora antes, no reply. Chegou a hora do call, entrei no call, pô, saímos bem, né? Não tem, mas o cara missed in action. Aí eu fui para minha Head Americas, que era a Lisa Carnoy na época. He quit. He's leaving. All right. Falei, ok. Tipo, tá indo para não lembro aonde. E aí que vem a questão das coincidências. Nada, não acredito que é coincidência. Aí ela falou, olha, então vamos fazer o seguinte. Você fica em Nova York por um tempo e eu e você vamos cobrir a América Latina. Bacana. Não era o plano original, mas foi uma daquelas situações em que, cara, se vira nos 30. O cavalo selado tá passando. Sure, entendeu? Então foi aí que eu acabei ficando 1 ano em Nova York na ponte aérea São Paulo 951, 950. O Richard louco aqui, pô. Quando é que você volta pro Brasil? Quando é que você volta pro Brasil? Quando é que você volta pro Brasil? E eu, pô, porque era muito enriquecedor você estar sentado, você vê como uma mesa de syndicate opera, você vê como o mercado americano opera. Pô, os caras precificavam 25, 20 block trades por semana no fechamento de mercado. Assim, você está falando de a reunião de pipeline lá, do produto, a área de ECM da Merrill, globalmente acho que tinha 600 pessoas. Não, mas calma aí, vamos dar um passo para trás. Pode dar. ECM, Equity Capital Markets. Isso é um mercado de capitais de ações. Então, essa é uma área do banco que vai tratar de ofertas públicas de vendas de ações. Isso. Você fazia oferta pública de compra também? Opas. Aqui sim, aqui sim. Aqui Tender offers lá também. Tender não, fazer tudo que envolve equity passa. Então, inclusive e converts também. Conversíveis. Conversíveis também e provavelmente warrants também. Também. O time de convert em Nova York eram 20 pessoas. Sim. A gente não tem um mercado de converts aqui no Brasil. Não. Podemos tentar elucubrar os whys, mas assim, então você tá naquele ambiente vivenciando ou podendo aprender, acho que é mais importante que isso, podendo aprender com aquilo foi muito importante. Então você estava sentado lá na primeira fileira, entendendo como o mercado de capitais de ações funcionava nos Estados Unidos e trazendo esse know-how para América Latina e Brasil. E o Richard, louco que ele contratou você para resolver o problema dele, cadê meu cara, resolvendo... Cadê o cara que vai pitch comigo a empresa X em Ribeirão Preto, que a gente foi de... Pô, mas eu vinha, pegava o voo domingo à noite, chegava aqui segunda-feira, passava a semana, voltava para lá, ficava 2, 3 semanas lá nessa... E o 950, 951 é inside joke, né? Uma piada interna, que são os voos da American Airlines que vêm para o Brasil e voltam para Nova York. Mas fala para o povo, ó, olha para essa câmera aqui e fala para eles, o que é um ECM Banker? O ECM Banker é aquele banker que fica... Ótima pergunta. É o pêndulo, ou é aquele elemento dentro de um processo, de uma oferta de ações, que faz o meio de campo entre o emissor, cujo cliente é o investment banker, na essência, né? O emissor que vai fazer os bonds, os M&As, as transações, que é cuidado por esse investment banker setorial que você falou, muitas vezes quebrado por setor. E o outro lado da mesa, que é o buy side, os investidores, que é quem compra esses papéis numa oferta pública. Que é quem tem o dinheiro. Que é quem tem o dinheiro, mas que também tem um ponto de relacionamento no banco
que é o time de sales. Então, o time de sales está olhando os interesses do investidor. Uhum. Para o time de sales, estou sendo Claro. simplório. Para o time de sales, porra, é importante que o cliente dele, do relacionamento, do dia a dia, Que é um paga investidor. que paga o FII, Uhum. que paga a corretagem. É importante esse cara ganhar dinheiro numa operação. Para esse cara aqui, para esse banker, é importante o empresário, o private equity, a empresa, tá fazendo um bom deal, não está deixando dinheiro na mesa, não está vendendo barato. O ECM é o cara que está no meio do caminho e todo mundo está no mesmo banco. É. O ECM é o cara, é o produto que está no meio do caminho e que tem que ter o judgment e o discernimento que a transação, a melhor transação está sendo perseguida. Você não está puxando a corda. Primeiro, ter certeza que a transação é uma transação de sucesso, né? Ter certeza que é uma execução, que a estratégia de marketing está sendo bem desenhada, que o processo de book building está indo. Mas, em última instância, lá nos 43 do segundo tempo, que o processo de precificação, eu estou tirando um monte de coisas antes, mas que o processo de precificação, isso pode acontecer tanto num IPO, Initial Public Offering, abertura de capital, em que você tem uma faixa de preço, que é para guiar o mercado, blá, 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 podemos falar 15 minutos sobre isso aqui, ou seja no follow-on, que a ação já é negociada, cuja referência de precificação é o preço de fechamento no dia. Você precifica follow-ons após o fechamento. E o preço de closing price do dia é a referência. Poxa, esse follow-on eu vou precificar no preço de fechamento a um desconto de 2, 3, 5, 6%. Como é que está o book? O book está saudável? Qual a alocabilidade desse book? O book está 3 vezes oversubscribed, né? Eu tenho 3 vezes mais ordens no livro do que eu preciso alocar. Pô, mas essas ordens são for real? Tem ordem inflada aqui? Pô, esse cara é flipper, esse cara vai vender no secundário, esse cara não... Então, o ECM Banker, isso é muito o papel do syndicate dentro de ECM, já estou quebrando o ECM em duas partes, mas é você ter essa inteligência e esse discernimento e muitas vezes de ter atritos internos, porque você está numa posição de atrito, você quer defender o melhor deal. É complexo explicar isso quando você não viveu, quando você não esteve lá dentro, mas pô, é você segurar o sales ou segurar o banker que, cara, não dá para espremer todo centavo. Sam Zell, da Equity International, falava, eu fiz no primeiro deal que eu fiz na Merrill, o primeiro price que eu fiz na Merrill foi o NYSE Listing da Gafisa, Sam Zell na sala. Cara, ele optou, a gente poderia ter, eu não vou lembrar os números, a gente poderia ter feito um deal a 14,75, não, vamos fazer a 14,50. É importante os investidores estarem felizes. É importante o papel trade well no mercado secundário. Né? Todo mundo agora, mas à época isso era um ponto muito, quando eu estava lá eu via isso muito forte dos bancos americanos, na Merrill, fortíssimo. A importância que eles davam para o statistic de, poxa, we price well, our deals trade well, de marketear isso, né, nos nossos deals. Então, um ECM banker é isso. Ele é um banker que trabalha a 4 mãos com os origination ou com os investment bankers setoriais, tanto que a gente senta, acho que em todos os casos, aqui no Brasil com certeza, sentamos no mesmo floor, no mesmo open space, porque ele participa da originação. No Deutsche Bank era assim também. Ele participa da originação, ele traz para o pitch o expertise do produto, a inteligência de mercado, o que está acontecendo, o que está acontecendo no setor em termos de capital markets, outras empresas, outras transações similares. E na execução ele traz isso, ele traz todo o expertise técnico e que diz respeito a isso. E aí, quando você lança até a precificação, é que fica muito mais claro.
É que, explicando assim, para quem não conhece como é o processo, é difícil de enxergar a dor que você resolve, mas quando eu dou aula de mercado de capitais, a última parte da minha aula é um book building. E aí eu faço um book building na aula. E aí eu vou alocando De equity, de ações, de de um IPO. IPO. E aí eu vou alocando para cada preço de ação qual é a demanda dos investidores. Então eu faço um book building, são poucas linhas, né? É didático, mas está lá. E aí uma coisa importante que você não mencionou é que tem um preço que não tem demanda de papel, você não consegue fazer o IPO. Aí tem um segundo preço que nesse preço já tem demanda de papel, mas uma demanda apertada. Vamos, para simplificar, uma vez book. Aí tem um preço mais baixo. Esse book não é alocável. Calma. O segundo mais baixo, você tem já dois books. E aí um outro terceiro preço mais. E aí, o papel da área de ICM é justamente fazer a alocação da demanda para cada um dos investidores. E aí você vai definir qual é o preço e naquele preço quem é que vai comprar qual quantidade de ações. Isso, são duas etapas, eu diria. Ok. Primeiro, o sindicato, e aí ECM, Syndicate, olhando o book consolidado, porque tem uma dinâmica interessante quando a gente fala da transação, experiência boa, mas basicamente tem um book consolidado, e aí olhando esse book, é essa análise, qual que é o preço que me permite ter gordura ou ter uma alocação saudável? Na essência é isso. Não dá para ser uma vez, mas não precisa ser 5. Pode ser o 3 vezes book. E aí depois, aí sim, na prática, vamos para uma sala e a gente vai linha a linha. Esse aqui, tal. Muitas vezes tem cliente que quer estar envolvido, tem cliente que não quer estar envolvido, quer participar, porque ele participou do roadshow, gostei desse cara, quero ter esse cara mais na minha base ou não, mas é isso. Aí você vai alocação linha a linha. E aí que tem uma gestão de conflitos, porque muitas vezes é mais de um book runner, e aí você quer interesses. Você quer puxar sardinha para o cliente da Merrill, eu quero puxar sardinha para o cliente do Dorit. Aí o emissor quer puxar sardinha para quem ele acha mais legal. E o pessoal de sales quer puxar sardinha para o seu cliente individual para ele ter o full allocation que ele espera nesse deal. Especialmente num deal hot, Exato. Que deve tradar bem. É isso aí. E aí você tem esse papel de equilibrar, achar um meio termo e fazer um book saudável. Buscar equilibrar, é isso. Mas é isso, é ser o árbitro, não sei se é uma boa palavra, mas ser o maestro. Dessa orquestra barulhenta. JP Torres, el maestro. Tem outros maestros aí. Estão ficando raros, viu? A seca do mercado tá extinguindo. Tá extinguindo, já era uma cadeira, já é uma cadeira, não óbvia, escassa. Uhum. E ainda mais agora, vamos ver. 26 está aí. Muito bom. Confiante. Aí, não, vamos fast forward aqui. Fico na Merrill Cabra em 2008, 15 de setembro, domingo de 2008. Você sabe até o dia. Opa, sei onde eu estava. Sei onde eu estava. Na casa do meu primo, aniversário dele. Segunda-feira, BOFA chega. 6 meses de muita incerteza, porque o BOFA já tinha saído do Brasil 2 vezes, quando adquiriu o Bank Boston e na época da Liberal. Cara, e a concorrência veio matando, assim. Não preciso dizer nomes, mas o Betâmio, o Panico, o time do BS já tinha vindo, eles tinham vindo no começo de 2008. Eles vieram com bônus garantido. Takeover. Foi um puta escândalo isso. Foi um takeover. Foi um takeover. Isso é história de bastidores. Cara, gosto. Ali foi fogo. Tô tateando aqui para não. Não, a gente não. Eu sei. Mas assim, foi uma segunda-feira. Eu conto pra vocês outra hora. Foi uma segunda-feira. Estamos ali. Sei lá, acho que foi uma segunda-feira. Chega Betâmio, Hans, Chatel, Roderick, Léo, Ricardo Moura,
Adriano Borges veio depois, mas assim, ok. E, cara, pessoal, assim, a gente não vazou. Não vazou. Foram já algumas semanas ou meses complicados, acho que aí tudo, coisa acabou se acomodando. Acho que quem queria sair acabou saindo. Eu sempre fui um cara conciliador, eu pago para ver. Eu optei e falei, cara, vou. Legal, o time. E era um time, pô. Time vindo do BS, com Não, super track o record. time era Pô, excepcional. o time excepcional. Então eu falei, pô, vamos. Nunca tinha trabalhado com nenhum deles. Eu já conheci o Davi de outras transações, mas. Conhecia de deal, mas nunca trabalhamos juntos na mesma casa. E, cara, paguei para ver. E foi. Me considero parte de ter ajudado a construir o que o Bofa virou, o que o Bofa virou hoje. Mas 15 de setembro a Merrill quebra, desastre total e, cara, aí foram 6 meses de pô, tomar pedra para todo lado, assim, pô, e a gente ouve, o cliente fala, peraí, você vai dar o teu mandato de M&A ou qualquer mandato, você vai dar o teu mandato para o Bofa, que já saiu do Brasil 2 vezes. Tá louco? Pô, tô aqui, tô aqui forever. Sou teu banco, é difícil você não. E o cara Betânia foi muito, muito, muito bem e muito bem sucedido nisso, cara, porque ele trouxe o senior manager, eu lembro disso bem, de novo, aquelas coisas que aconteceu, mercado americano colapsado, sei lá, acho que a exposição de crédito do BOFA na época era 98,5 Estados Unidos. E veio uma regra, guys, sei lá, 75 US, 25 internacional nos próximos 12, 18 ou 24 meses. Então, pô, tinha uma motivação para abrir a torneira para fora. E num primeiro momento, a gente trouxe, o Betâmio trouxe o senior management na época para falar com os clientes, ou seja, reforçar esse comprometimento. Pô, não, pá, estamos aqui para ficar, não sei o quê. N vezes, né? E na prática depois o banco vem com a licença de banco múltiplo e com uma mesa de corporate, começar a emprestar dinheiro, né? E não estou falando de emprestar dinheiro para Petrobras só, o banco emprestou dinheiro para empresa de e-commerce, emprestou dinheiro para empresa X e pegou de volta. Então, assim, a carteira de crédito aumentou exponencialmente. E isso ajudou muito na dinâmica de mercado depois. Porque depois de 2008, a dinâmica do fee business aqui no Brasil virou a chave, virou um negócio de crédito muito mais escancarado do que era pós 2008, 2009, né? Os bancos amarravam, quem tinha o balanço amarrava tudo que podia. Fico na Merrill, fico no Bofa agora até 2014, né? Acho que você teve aí 2007, mesmo com a crise, não sei se você lembra, você ainda teve atividade aqui no Brasil, o mercado lá fora é destruído, mas aqui, aqui foi a marolinha, né? Pô, a marolinha tal, você, né? 2008, 9, 10, claro, você não teve os 30 bi de dólar que você teve em 2007 de IPOs, mas você ainda teve atividade. Aí depois o mercado fica mais difícil. Eu saio da Merrill em 14, pode bater na mesa. Saio da Merrill em 14, tirei um ano sabático e aí eu acho que dou a primeira guinada de carreira, que é quando eu saio da Faria Lima e vou me meter com tech. Eu virei sócio da Centria Partners, que é uma boutique focada em tecnologia na Vila Madalena. A história eu conto, acho muito bacana. Primeira reunião de pipeline também, segunda-feira cedo. Bom, primeiro o escritório, né? Mesa de ping-pong. Tava com eles agora, um mês atrás, fui convidado no horário do off-site que eles fizeram em Florianópolis. Me deu super bem com os sócios lá. Pô, a mesa de ping-pong, dardo,
pô, sofá. Cara, Silicon Valley, negócio. Reunião do pipeline. Pô, saí da primeira reunião do pipeline. Primeira coisa que me chamou a atenção, eu não conhecia 2/3 das companhias que tinham sido faladas ali. E não era só, não era startup, o foco nosso não era levantar dinheiro para startup, porque isso não paga FII. Eram companhias até um pouco maiores. Mas conhecer esse universo de VC, de tal, eu estou falando 2015, 16. Não é que nem é outro planeta. é outro, não, é outro planeta, mas é outro planeta do que hoje, assim. Você Exato, não tinha, exato. cara, lá Era muito incipiente. Assim. era muito incipiente. Eu falo isso pro Ricardo Assi, que é Ricardo Assi e o Gemi, que são os fundadores. Cara, ele estava certo. Cara, e ainda bem que eles são pessoas resilientes, porque hoje eles estão voando, estão indo super bem. Mas ele estava ahead of the curve. Ele queria ser a Drake Star, Alan Cole, o que estava acontecendo ali, só que estava ainda um pouco cedo. Só que ele estava ele estava um pouco na frente dos bancos e, anyways, foi uma super experiência. Né? Acho que eu conheci pessoas muito bacanas, me deu insights ótimos, só que estava difícil. E aí, Altamir Silva, meu colega de faculdade, que estava no Safra já há muito tempo. O grande Altamir. O grande Altamir. Altamir foi, pô, Altamir, daquele jeitão dele, amiguinho. Pô, vem pra cá, preciso de um cara de CIE, não sei o quê. Aí eu fui tomar um café com ele e falei, Altamir, vamos lá. Eu tive uma conversa, coração aberto com ele. Ele falou assim, não, cara, o Davi quer montar um banco de investimentos, não sei o quê. O Barbucci já estava lá. Eu falei, tá bom. O André, o Rafa Werner, do Itaú, também amigão meu. Eu embarquei no projeto. Eu falei, poxa, vamos de risk um pouco, né? A questão da boutique que eu falei. E, pô, fiquei no Safra até dezembro do ano passado. Né? Também foi uma super escola. Acho que, né, no final o Davi quis efetivamente acelerar, pô, tava com o time, pô, o Zé tá lá, o Zé Olímpio, o Evandro, que eu já acho que falamos há pouco sobre ele, né, tá como head do IB, head da corretora. Trouxe o Mauro para tocar a corretora, que é um cara de 30 anos de CS, fera, Carol Carneiro no research. Então, assim, estão com tudo para voar ali. Só que aí eu vou repetir a história que eu te falei no privado, né? Poxa, banker de ICM no mercado, pô, a gente já viu seca, já viu janela fechada. E aí segundo semestre do ano passado, comecei a maturar a ideia. O Davi já tinha comentado comigo da Orbis. Eu falei, poxa, tá na hora de repente de oxigenar, e eu decidi sair em dezembro. Deixo ótimos amigos e relacionamentos lá, e em março eu comecei na Orbis. Estamos aí voltando para a cadeira do M&A, numa estratégia de boutique focada, e estamos animados. Vocês provavelmente estão se inspirando na história que o entrevistado está contando para o Securato. E sabe o que todas as histórias têm em comum? Pessoas que se dedicaram e conseguiram atingir seus objetivos, e principalmente na educação. Então eu estou aqui agora para contar e para mostrar para vocês o Tablo. Ele é um marketplace de aulas online que tem como propósito ajudar vocês a encontrar o que você precisa e atingir os seus objetivos. Então a gente ajuda vocês a entrar no mercado financeiro, no mercado de trabalho, conseguir ganhar dinheiro com a gente. Então a gente tem uma linha de afiliado e conteudistas que conseguem ser remunerados. Para conhecer a gente, acesse www.tabula.com.br ou acompanhe a gente nas redes sociais. Agora nesse bloco a gente fala sobre carreira. E tem muita gente que me procura né, na faculdade, buscando se posicionar, direcionar para o mercado financeiro. E aí eu faço uma pesquisa, né, para qual carreira que você quer. E tem muita gente interessada numa carreira em ECM. Que o JP... Essa é boa, hein? Um dos poucos especialistas da cadeira tem para dizer para esse povo que está considerando uma carreira em ECM.
Olha, Securato, em primeiro lugar, não é óbvio. Eu acho que essa é a primeira consideração, por alguns motivos. E aí podemos olhar Brasil e podemos olhar o universo maior. Então, se você estiver falando de universo Brasil, e é fácil, é estatística, uma cadeira que tem poucas cadeiras na sala. E a perspectiva é não mudar. Então, eu eu virei um ECM Banker por uma conjuntura de mercado e por coisas que foram acontecendo, principalmente no início da minha carreira. Eu não fiz um MBA, eu tinha a possibilidade de ter feito um MBA subsidial, pago pelo Unibanco, ensaiei, cheguei a fazer GMAT, só que a hora que eu olhei o que estava acontecendo no meu mercado versus eu vou ficar 2 anos... Não, é aqui. É aqui. Eu não escolhi. E depois passou-se o tempo. Então, meu caso foi um caso muito específico. Eu sou bem próximo dos ocupantes das outras cadeiras aqui e acho que de uma forma ou de outra são histórias diferentes, mas parecidas. O caminho natural é ser um banker de espectro mais amplo. Então, essa é a minha... Então, se você quiser ou tiver indo, leve isso em consideração. É uma cadeira. Tendo dito isso, é uma cadeira que tem mais cadeiras se você estiver olhando um horizonte de expatriado, de eventualmente trabalhar... Pô, no mercado americano, o time de CM da Merrill Global 2007 tinha 700 pessoas, 600 pessoas. Pô, era Nova York, a gente fazia off-site em Londres, Singapura. Já, pô, tem mercado para absorver isso, né? Mas não é uma cadeira óbvia. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, só para concluir, é uma cadeira volátil. É uma cadeira volátil em que, sim, M&A também tem ciclos e mercado, mas está sempre aí. Está sempre... Sempre tem um M&A. Sempre tem um M&Azinho, sempre tem um M&A porque a companhia não tem alternativa e tem que fazer o M&A e o TI, ou vai fazer o M&A porque, cara, o mercado está bombando, valuation e tal. Então, a cadeira de banker coverage, né, setorial, que se especializa e etc. tal, é uma cadeira em que você tem mais opções. Você tem a opção de trabalhar em banco, você tem a opção de trabalhar em boutique. Eu hoje trabalho em uma boutique, mas com chapéu de banker, originação M&A, que na essência, e eu estava até pensando nisso, mesma coisa. Claro, o cara de CM é o maestro, é aquele que tem que lidar com toda uma dinâmica muito específica, mas na prática... O M&A Banker também é um maestro. Também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem um cliente que tem uma empresa, uma tese, um equity story, uma oportunidade de investimento que você está trazendo para o mercado. Você está ajudando ele a contar aquela história ou você está ajudando a empacotar aquela história. Pode ser a noiva, pode ser o que você quiser, mas você pode estar fazendo isso para o investidor do mercado público, para o PM do fundo XYZ, para o investidor local, para o private equity, para o estratégico cross-border que vai entrar no Brasil. Claro, as nuances da execução da transação são totalmente diferentes, mas na essência, o banker é aquele que, primeiro, tem bons relacionamentos e que tem essa... claro, tem que ser técnico, tem que ter tudo que um banker tem que ter, mas é uma pessoa que gosta de fazer isso, de pegar um produto e você pode vender 100%, você pode vender um pedaço. Entendeu o que eu quero dizer? Então, a cadeira de ECM, ela não é óbvia, ela é desafiadora, ela passa por ciclos, eu acho. Você se torna um especialista que é diferente de ser um cara mais generalista. Então, a minha sugestão é converse com alguns ECM bankers antes de tomar a decisão. E quantas áreas de ECM tem aqui no Brasil?
Ativas? É. 10? 10 com 12? 10 com 12. Se essas áreas contratam quantos estagiários por ano? 1, 2? Sim, muito. Então a gente está falando de... Eu tô... Não. Vou na tua pergunta. Esses times hoje, em mercado de vacas magras, na média, tem 3 pessoas. O time inteiro, né? O time inteiro. É. Tem casos aqui de time em vacas gordinhas, 10 plus. Mas é isso. Estamos falando de 24 meses. Ups. E aí ou você se realoca, ou é essa volatilidade. Ou seja, esse é um mercado que vai ter talvez 10 vagas de estágio por ano em vagas magras, mas em épocas que tem muito volume de IPO e follow-on, pode chegar Estágio? Algo assim. 20 posições. Mas ok. Mas é que Entrou. Mas a questão é permanecer. mas mesmo entrar é difícil. Sim, sem dúvida. Cara, você está falando que quantas pessoas estão entrando em investment banking? Eu faço só de bootcamp 2 turmas de 20 por ano. Eu formo 40 caras para entrar. É uma cadeira escassa. É uma cadeira. Agora, eu falei, se você vai para fora, etc e tal. Aí tem mais oportunidade. Pô, mas é difícil ir para fora. Difícil para fora, ainda mais estágio de carreira. Sim. Eu diria o seguinte: vai pelo caminho de banking tradicional, até porque mais importante que o número de cadeiras é você ter uma base sólida. E você precisa disso em ICM também. E o IB vai te dar uma base sólida. O IB vai te dar a base de valuation, Cara, o ICM você pega depois. It's not rocket science. Não é ciência de foguete. Entendeu? Entra via IB, conhece, entende como a banda toca. E aí depois fica muito mais fácil você, cara, eu tive mais, inclusive, ao longo da minha carreira. 3, 4 que vieram de IB, que vieram trabalhar, eu quero trabalhar com ICM, eu quero trabalhar com JP, eu quero, eu gosto, eu quero. Tenho homens e mulheres. Legal. Entendeu? E vieram trabalhar e ficaram e foram 10 e tal. Perfeito. Mas já estava dentro. Viu, entendeu, é isso que eu quero. E aí vai, faz o pleito e muda. E como é que você compara DCM com ECM? O mercado de capitais de equities e o mercado de capitais de dívida. Você... Aqui no Brasil? Você poderia fazer DCM. Ou não? Não, poderia. Tem uma frase boa, né? O Brasil é o país... Eu já brinquei, eu já falei isso algumas vezes. Escolhi errado, o Brasil é o país da renda fixa. O mercado de DCM no Brasil é um mercado que não passa, mesmo... nós estamos com um Selic de 15%. DCM está aquecido, ou seja, as emissões estão... ano passado... Não, ano passado foi 100 bilhões de dólares. É isso. Esse ano deve ser mais até. Então, assim, é um mercado que não tem crise. Não. Os FIIs são mais baixos. Os FIIs são mais baixos. Tendo dito isso, você consegue fazer operações mais estruturadas em que você ganha... Você consegue montar estruturas que pagam bons FIIs, além do FII da transação em si. É um mercado com muito mais cadeiras e um mercado menos suscetível à volatilidade. Mas são 2 mundos muito diferentes, né? Muito diferentes. Tanto que, na maioria dos bancos, se não todos, DCM, até pelo tamanho, pela escala, é uma área que voa segregada. Apartada. Ela voa apartada, pela dinâmica específica que ela tem. Né? Enquanto que o ICM voa dentro do... Aqui no Brasil, né? Lá fora é separado, é bem mais separado também, né? Bem separado o produto. ICM senta num lugar diferente, tal. O IB está aqui, ICM está aqui, e DCM está ali, e M&A está...
Mas aqui no Brasil não. Aqui o ECM e o IB navegam juntos. Aqui a gente chama ECM e M&A M&A. de IB. IB, É uma coisa só. Vira uma coisa só. Uma coisa só. E quando eu estou dando aula de mercado de capitais, eu falo que para se emitir um bond no mercado de capitais, eu preciso só saber duas coisas. A primeira é uma análise de crédito. Esse cara vai pagar ou não vai pagar? E a segunda, se o preço está justo. Se a taxa de juros da emissão faz sentido ou não para aquele tipo de risco. E aí você tem a agência de rating de crédito, que dá lá um duplo B+, eu sei quanto um duplo B+, está pagando no mercado. Ou seja, é uma análise simples. Mais simples. ECM não tem nada disso. Não. ECM não tem análise, não tem rating, não tem nenhuma entidade externa dando uma opinião. E aí você tem que levar esse papel para o investidor e falar, olha, você quer investir nessa empresa, nesse setor, nesse país, nesse valuation, com essa gestão, com essa competição. É uma análise muito mais complexa. É uma análise de equity, é risco de equity versus você está tomando uma dívida onde você analisa o fluxo e você falou, pô, a empresa suporta, né, o fluxo suporta essa dívida, né, tão simples quanto isso, ou como é que está a alavancagem dela. É isso, e equity é isso, é você que é muito mais parecido com, que é a analogia que eu falei do M&A com o ECM. Na prática, você está vendendo equity, uma coisa é para o mercado público, outra coisa é no mercado privado ou para um estratégico, né? E um dos desafios que a gente vivenciou 5, 6 e 7, e agora nesse 21 também, mas lá foi bem perceptível, foi trazer novos setores para o mercado. Isso foi muito interessante, porque a gente teve a seca, né? A gente falou, pô, a década de 70, incentiva, 90... Então vamos contextualizar. Década de 90, começo dos anos 2000, você não tinha o arcabouço regulatório, você não tinha novo mercado. Novo mercado é 2000, 2001. Né? Antes disso, para você fazer uma oferta de ações no Brasil, você tinha que ser registrado na SEC. Não tinha conversa. Né? Brasil era o anexo 4. Pô, o cara... Você não tinha... A governança era muito tênue, né? Você teve processo de privatização em que você teve aberrações de tratamento do bloco de controle versus... Você perguntou de os minoritários. Os minoritários. Vou andar nesse faroeste aí, Billy the Kid ali me dá um tiro. Pô, pra quê, né? Por que eu vou olhar para cá? Posso olhar para outros, sou principalmente um investidor gringo. Por que eu vou jogar esse jogo? Vou jogar outra liga. Então você teve essa dinâmica. O que muda? 2000, 2001, você cria um novo mercado, que demorou para pegar. Eu fui no lançamento, fui no evento de lançamento do mercado. Eu não lembro agora se foi Banco do Brasil ou... Acho que foi Banco do Brasil, ou acho que foi Banco do Brasil. Um dos dois, Sabesp ou Banco do Brasil, migrou, aderiu ao novo mercado lá no começo e ficou sozinho no baile por uns 2, 3 anos. Pô, como é que eu não vou emitir pref? Emitir pref? Se era 2/3, aí tinha nova lei das SA, mudou para 50%. Mas, cara, como assim só emitir ação ordinária? Assim, culturalmente, muita... Diluir a meu poder de controle. Diluir o seu poder de controle. Então, você teve uma seca muito grande. Quando vem o boom de 2004, aí você natura, LL, Gol. E a gente teve essa oportunidade de trazer novos setores para o mercado e educar o mercado, né? Que é o que a gente estava falando. Então, a Anhanguera, primeira empresa de educação para vir para o mercado. Foi o primeiro mandato que eu ganhei na Merrill. Um pitch lá em Nova York, estava o SAI, foi super legal esse deal. Mas foi um desafio enorme.
Enorme, enorme. A gente tinha que educar o research. Quem participa muito ativamente de um processo de mercado de capitais, de IPO, é o departamento de research com Chinese Wall, mas tinha todo aquele trabalho de pré-marketing, de educar o mercado. A gente pegou a Sarah Something, a analista de education dos Estados Unidos, para educar um analista do time de research aqui, que era o Falcão, que nunca tinha coberto educação, para ele aprender a dinâmica de modelar a empresa de educação. E modelar a empresa de educação com as cerejas e jabuticabas brasileiras, FIES, Nossa. que ela não conhecia. Exato. Então, pô, e aí tinha que empacotar tudo isso, né? Professor Carbonari lá da Anhanguera, pô, fiquei com ele 3 semanas viajando no roadshow. Ô, gringo, deixa eu contar, Anhanguera, Brasil, educação, déficit educacional, by the way, education for adults, deixa eu te mostrar um dado, ó, esse cara ganha R$1.000, se ele fizer faculdade, o salário dele vai para 2.200, porra, no brainer, by the way, o governo financia ele e tal, o cara, pô, legal isso aí, parece que vai funcionar, pô, book super oversubscribed, transação de hiper sucesso. E aí vem todo mundo aí vem as outras na tangente, na sequência. Quando eu estava no Unibanco, pô, essa é DASA com o Dr. Caio. Você teve muitos setores novos. Muitos setores novos. Porque antes a gente tinha essencialmente commodities. Commodities e telecom. E utilities. Era isso. E aí vai, steel... E os bancos. E bancos. Exato. E aí, na 2005, 2006, 2007, aí entrou a educação, entrou shopping center, entrou varejo healthcare, retail, mais consumer, food and beverage. E aí a gente teve E os excessos. E os excessos. Teve uma coisa que você falou para mim nos bastidores que eu achei incrível, que a cadeira mais importante no começo da carreira é a cadeira que ensina mais. Fala um pouquinho mais sobre isso. Securato, para mim é óbvio. O teu início de carreira é uma extensão do que você aprende, você está aprendendo na faculdade, para mim, porque a faculdade, na grande maioria dos casos, né, acho que você tem uma proposta de especificidade no ensino muito diferente do que, por exemplo, nós tínhamos na nossa época, né? Acho que isso é muito claro. Você dá uma experiência, mas se você for para faculdade em geral, não tem jeito. Você aprende na prática, né? Você aprende na prática. Então, a tua cadeira no começo é aquela cadeira para você entrar dentro do mercado financeiro, seja qualquer que seja a instituição, e para você entender como a instituição funciona. Uhum. Porque a teoria que te falaram, você pode conversar com teu irmão mais velho, teu primo, teu amigo, não vai te dar algum insight, mas você só vai entender quando você estiver lá dentro, e você só vai perceber o que te dá tesão quando você estiver lá dentro. Porra, é isso. Pô, isso aqui eu não gosto, eu quero ser um cara de sales, eu quero ser um cara comercial, eu quero ir para a mesa, você só vai... Então... Não adianta você ouvir a narrativa dos outros. Não adianta. Você tem que ter a sua vivência, colocar a mão na massa e ver se aquilo que você está fazendo... Você gosta, faz sentido para você, é isso. E nesse momento, você não pode... Cara, comp é consequência. Comp vai virar prioridade ou vai subir na tua lista quando for a hora. E vai ser natural. Porque você vai fazer um monte. Porque o teu trabalho bem feito vai gerar isso. As pessoas vão atrás dos bons bankers. A gente sabe disso. E no começo da carreira, por mais que tenha algum outro lugar te oferece para você, mesmo que seja 50% a mais salário, isso daí é marginal, é insignificante perto
da sua compensação ao longo de 10 anos, que é um ciclo normal de um banker. Não, total. Total. Eu ouvi uma... Bom... Ou seja, foque o começo da sua carreira onde você tem mais oportunidade e que você vai aprender mais. É isso. Sem dúvida, sem dúvida. Isso para mim é... Eu sempre operei assim. A dinâmica do meu começo de carreira, que eu falei da escola que eu estava tendo no Unibanco. Uhum. Aquilo ali nos primeiros anos, me cerceou de... Pô, tá procurando outra canoa para botar um pé. Eu tava bem ali, porque cada dia, cada operação, Pô, eu tinha, sei lá, 24 anos, ali em 99. Sei lá, eu tinha 20... Pô, eu fui com o Pedro Bastos, que era o head de distribuição, para Nova York, para o pricing no Credit Suisse, de uma das ofertas do Unibanco. Pô, tava lá sentado, não era Wall Street, era mais para cima, mas, pô, sala ali, pô, head do IB US, não sei o quê, pô, e eu era, cara, de novo, aquelas coisas, pô, eu era o ICM, mas eu tava representando o cliente, o Pedro representava o cliente, a gente meio que tudo era fluido ali, né, era o cliente, o bookrunner, mas, cara, porra, tava ali vendo, falei, pô, isso aqui é legal. E como a gente não representava uma ameaça do ponto de vista, pô, fui na mesa de syndicate, eu não vou lembrar o nome pô, me embrenhei em tudo, alocação, não sei o que, pô, moleque. Pô, aquilo ali, não, se eu contar a história de eu entrando nos Estados Unidos, pô, essa história foi ótima. Então conta. Pô, essa história é fantástica, às vezes aqui pô, foi minha primeira viagem a trabalho internacional. Você acha que eu tinha um visto de trabalho? Não. Pô, beleza. Aí tinha aquele formzinho que você preenchia, não é? What's the purpose of your trip? Eu, business. Aí, cheguei lá, o Pedro passou eu. Aí o cara, so, purpose of your trip is business. What kind of business? No, investment banking or pricing and equity offering and blah, blah. Okay. Sir, you have a tourist visa. How do you... Aí, cara, veio, né? Em um segundo, tudo connected. Falou, puta idiota, tourist visa, você não tem o visa, como é que você fala que a tua viagem é turista? Aí o cara, ok, so what should I do? Aí 5 segundos my cousin lives in New York, I can visit him and visit some museums as well. Cara, isso quebrou o cara. O cara foi muito legal. O cara falou, ok, sir, so I'll do the following. Eu vou botar uma nota no computador. Você vai passar hoje dessa vez. Só que assim que você chegar em São Paulo, você vai no consulado e arruma teu visa. Eu falei, thank you very much, sir. That was very important for me. Imagina, cara, primeira viagem, o cara me bota de volta pro Brasil. Essa foi, nunca mais. Bom, aí arrumei o visto, nunca mais passamos pela situação, mas essa foi boa. Que situação. Essa foi boa. É que seu erro foi tão honesto. Inocente, foi honesto. Eu tinha 23, sei lá, eu recém-analista 0 ano. É isso, eu não tentei, assim, o cara viu, falou, meu... clown aí, meu. Foi pré-11 de setembro, com certeza. Foi logo. Isso foi em 99, que a gente tava ainda, acho que era, foi 99 ou 2000, isso foi antes de 11 de setembro, com certeza. Nossa, deu sorte, hein, JP? Dei. Se fosse pós 11 de setembro, talvez não tivesse, provavelmente não teria entrado. E não, se o cara tivesse acordado com uma dor de dente lá, você tava frito. O cara foi legal. Que bom. O cara foi legal. Boa. Você está gostando do que você está ouvindo? Então você precisa conhecer um pouquinho dos nossos outros canais nas mídias sociais. No Instagram, tem 2 que são importantes. O investmentbanking.br, focado em investment banking, e o da Bankers Academy Brasil, focado em estudos para o mercado financeiro. Tem um outro que é muito legal, que é o mentoria.bankersacademy. Nesse,
você pode conversar através de mensagens diretas com um mentor que estudou o meu livro inteirinho e sabe tudo o que eu falaria para as perguntas que vocês normalmente fazem. Afinal, é assim que esse livro nasceu. Dá uma olhada e me manda uma mensagem. Me conta o que você achou. Vamos falar de uma transação? Vamos. Você que escolhe. Diga alguma coisa sobre uma transação que te marcou. Cara, eu vou falar de duas. Uma mais detalhadamente, porque tem mais história e é mais emblemática. E outra você vai entender o racional depois, que é um pouco a visão romântica do ECM, né? Acho que a transação é o deal da Petro de 2010, né? O deal dos 70 bi de dólar, que foi da concepção à pós-graduação foi um parto, assim, do pitch até depois da precificação teve muita história. Foi 70 bi de Foi 70 bi de dólar. Foi a maior transação. Tem algumas nuances interessantes que vale lembrar, né? Então, assim, a transação em si foi uma transação de 70 bi de dólar, dos quais a parte que foi para o mercado, book, vendido para investidor, foi algo como 24, 25 bi. Tá? Porque os 45 bi restantes foi aquela chamada cessão onerosa dos barris de petróleo. Basicamente, a União estava capitalizando, aumentando a participação dela na Petrobras via capitalização de 5 bilhões de barris do pré-sal. Certo. Que teve um laudo, foram avaliados a 8, não sei quantos dólares por barril. Então teve parte da transação foi essa cessão onerosa, mas o que foi vendido no mercado foram 24, 25 bi de dólar, que na época o câmbio era 1,8, alguma coisa assim. Foi gigante. Foi gigante. Foi a maior, foi gigante. E aí que vem um pouco a dinâmica das coisas que eu vou contar aqui, que foram também gigantes. Então foi um aumento de capital de 70 bilhões. Foi um aumento de capital de 70 na Petrobras. Dos quais 25... ONs e PNs. ONs e PNs, ADRs lá fora e ações locais. Então a gente tinha 4 books em paralelo. Uma oferta, mas 4 books. Né? Você podia botar uma ordem em ON ou em PN e você podia já determinar que você queria ser alocado em ADRs, negociados American Depositary Receipts, negociados na Bolsa de Nova York, ou em ações aqui no Brasil, ONs e PNs. Então, na prática, você tinha 4 books, que já gera complexidade. Comece a imaginar os problemas aí. Né? Numa transação de 24 bi de dólar. Que você tinha um sindicato que estava toda a Febraban, mas que na prática você tinha 6 Global Coordinators, nos quais o BOFA Merrill Lynch era o lead left. Então, entendi, era o mais importante. Era o mais importante. Né? O pricing foi no nosso escritório em Nova York. Tá. Eu vou chegar aí nas nuances das peculiaridades da transação, ou do que eu acho que a história é bacana para a gente contar aqui. Então, todo mundo estava em cima. A gente brigou muito por esse mandato, a gente fez muito pitch no Rio de Janeiro, na sala do conselho ali. Cara, usamos, acho que todos usaram todas as armas, porque era uma transação em que não tinha condição de você estar fora. Né? E teve FII? Esse é um outro ponto interessante. Teve FII, foi uma discussão que demorou algumas semanas, com reuniões longuíssimas lá fora. O FII foi 0,17%, eu acho. Ou 0,16%, ou 0,14%. Confesso que eu não lembro agora. Não. Mas se você olhar, cara, aqui para os gringos era um negócio inimaginável. Como que eles só querem pagar isso, não sei o quê. Então, só para explicar, é 0,15% para arredondar. 0,15% em cima. Em cima da oferta de 25 bilhões de dólares. De 25 bi foi dos 25 bi de dólar. Porque deu um FII legal. Cara, e isso comparado com ofertas lá fora era muito baixo. É muito baixo. Se você falar, isso é substancialmente baixo. E a gente olhou precedentes, a gente mostrou, a gente olhou deals, cara, imagina, a gente cavou
te virou todas as pedras, mostrou todos os precedentes. E era muito mais cara. Era Petrobras, era governo, era 2010, não era 2000, assim. E era um deal de 70 bi, então... E se você não fizesse, todo mundo ia fazer e segue o jogo. Esse é o ponto. Você tinha sempre uma dinâmica... Mas fechamos nisso. Eram seis Global Coordinators. E aí você tinha basicamente todo mundo embaixo como Joint Book Runner, mas quem tocou o deal foram os 6 Global Coordinators. Era o Bofa, gringos, era o Bofa, Citi e Morgan Stanley e Itaú, Bradesco e Santander, à época. BTG não? O BTG era Joint Book Runner, não estava entre os 6. Entendi. O BTG não estava entre os 6. Cara, super complexa a execução, essa questão da sessão. Cara, toda segunda-feira às 7 da manhã, tá sempre começado as peculiaridades, cara. Toda a segunda-feira às 7 da manhã, saindo de Congonhas, tinha um voo com, sei lá, metade eram bankers VCM e advogados em 2010. Você não tinha o Teams. Uhum. Não tinha nada online, era tudo presencial. Era tudo presencial, reunião na Petrobras, onde, eu não sei, aquele prédio da Petrobras, lá dentro, você está lá dentro, não pega isso aqui. Então você ficava numa reunião praticamente incomunicável. E assim, a reunião começava às 9 da manhã, ela ia acabar às 6, 7, você ia pegar o voo No fim do dia. das 9, das 8, 9. Assim, que era o steering call, era reunião de update, era reunião, você tem uma noção da magnitude, era reunião de update, ou reunião semanal do projeto. Nossa. Sim, eu particularmente nunca vivi nada nessa magnitude, nessa escala, né? E eram N frentes abertas, né? Pô, estratégia de marketing, a gente fez um pré-marketing na Ásia, porque precisava achar demanda, pô. Papel pra caramba pra vender. Você, pô, pré-sal, pô, a tese tá legal, mas pô, 25 bi de dólar. Lembrando, né? Para alocar 25 bi, você precisa ter uma gordura. Né? Uma gordura. E vou além. Pô, governo. O governo ali, mercado tal, porque follow-on, lembra que follow-on, o preço de tela é o preço de referência e e Petrobras tem uma liquidez grande, né? Então assim, o preço flutuava e o governo tem um preço de reserva, o governo tem um preço de reserva. E a gente trabalhando que nem louco, cara, e se a gente vai e apresenta e questão política e questão de questionamento, N elementos na mesa, e a gente sabia que tinha um preço de reserva, que só o Gabriele e sei lá, 3, 4 pessoas sabiam, que, cara, a gente podia chegar na precificação e... Pô, desculpa, gente, nesse preço... Não tem deal. Não tem deal. Putz. Então... E quantas vezes foi o book? Você sabe? Você vai lembrar? Cara, foi oversubscribed, e eu vou chegar... Foi oversubscribed. E a gente exerceu... Eu não lembro se a gente exerceu em full ou exerceu em parte o hot issue. Mas o que aconteceu foi o seguinte, 2 coisas que acho que vale a gente contar. Pô, a gente queria muito fazer o pricing. O pricing ia ser em Nova York, a gente era lead left. Então, cara, tem discussão. O pricing é no escritório do BOF. Uhum. E eu era o head da área. Cara, eu tava... Pô, imagina, 6 bancos, N pessoas de 6 bancos, empresa, pensa todo o senior management global do banco com lupa em cima daquela transação, cara, pressão assim, num nível extremo, todo mundo numa sala, pô, cadê a apresentação de pricing, cara, imagina, 4 books, entrando ordem até o fechamento de mercado. A gente fechou o book, na verdade, antes, mas tinha muita coisa para ser preparada, muita análise, muito... Então, assim, foi muito estressante para mim. Né? Estressante ao ponto de... Pô, foi uma das vezes que eu quase tive um breakdown ali na mesa, de...
imagina a situação que você está preparando. Eu tive que descer na escada, porque eu estava em Nova York e meu time estava aqui no Brasil, eu tinha o suporte lá, mas era suporte de gringo que não entendia as peculiaridades. Pô, você vai explicar para o cara como é que funciona o mercado brasileiro e tal. Cara, eu vou fazer isso. Não, daqui que eu faço. Daqui que eu faço. Só que daqui que eu faço, você tá lá fazendo e, pô... Só que você tem que fazer o seu trabalho também, Não! né? Um minuto. Cadê? JP, cadê? Não sei o quê. Um cobra aqui. Agora... Cara, chega uma hora e fala, guys, me deixa fazer. Me deixa fazer. Senão não vai sair. Entendeu? Foi, fizemos. Precificamos o deal. Pô, sucesso. Todo mundo vai, sei lá, party, closing dinner, o que quer que seja. E a turma da Labuta, com os syndicates, nos enfiamos numa sala para alocar os books. Nossa. Os books. Entendi. Os books. Isso começou... A gente tinha fechado o book antes, mas... cara, sei lá, tinha book com 600 linhas. E lá fora eles têm um sistema... Eles são... Agora todo mundo aqui já tem também, mas na época os bancos gringos trabalhavam mais com isso. Mas longa história curta... imagina, um sindicato de ser... Como é que funciona o processo de receber ordem? Os bookrunners, os global coordinators ou bookrunners recebem as ordens, né? E o investidor não manda... Pô, tinham 6 bancos, tinha investidor... Aqui o mundo inteiro estava olhando. Então tinha investidor da Ásia, Oriente Médio. Cara, o cara não tem relacionamento com o banco A, B ou C Brasil, não vai mandar ordem para ele. Essa ordem vai entrar no BOFA, vai entrar no Morgan Stanley. Não necessariamente a ordem vai para todo o sindicato. Só que o que os sindicatos fazem todo dia numa oferta? Eles sincronizam os books. A gente dorme, a gente tem que acordar toda manhã durante um book building com um book homogêneo para facilitar o processo. E, em teoria, aí todo final de dia a gente sync books. Isso é feito via sistema hoje, funciona muito bem. Mas, pô, a hora que você está falando de 4... Então, 2 coisas interessantes que aconteceram. A gente foi alocando os books, e aí tal. Cara, e o relógio foi passando. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Puta, acabamos o book de PE, até 7. E o mercado vai abrir. Aí eu não vou lembrar, a menina do Morgan Stanley, uma das gringas, né? Guys, markets will open in an hour and a half. Precisamos acabar isso. Tal. E foi chegando. E aquela coisa, pô, não, mas aqui dá... Meu, imagina. Chegou uma hora que rolou um barata voa dizendo, guys, não existe o cenário do mercado abrir e a gente não soltar as alocações para o mercado. E aí cada um tava, a gente estava conversando, mas cada um estava trabalhando nos seus sistemas de book. E a gente tomou a decisão à época, eu lembro claramente disso. Ok, então, porque era o último que a gente estava atualizando, guys, o book que está valendo é o book do Morgan Stanley. Então, este é o sistema que nós vamos release allocate. Fechamos lá os 42 do segundo tempo, soltamos para todo mundo e release allocations. Teoricamente, todo o time de sales começou a informar os investidores. Ok? Beleza. 11 da manhã, meio-dia, começou. Uma ordem que deveria estar no book tinha se perdido. Nossa. E o papel estava subindo 3%. Ou seja, e era uma ordem de, sei lá, 500 milhões de dólares. Ah, uma ordem pequena. De um investidor. 15 anos já prescreve ou não? Posso. Não fala o nome do investidor. Não vou falar, não. Era um investidor asiático ou do Oriente Médio que tinha comprado, acho que preferred shares de um dos bancos que estava no sindicato em 2008 na crisis. Então tinha uma relação próxima. Então, cara, foi um barata voa, porque em teoria, de novo, a ordem não estava no book, mas aí foram atrás e acharam algum e-mail. Então, assim, a ordem foi dada. E, cara, é um syndicate loss potencial, né? E aí isso deu um estresse. O deal precificou numa quinta.
O primeiro dia de training isso aconteceu numa sexta e, cara, a gente só foi resolver isso na segunda-feira. Foi um fim de semana de calls intermináveis e no final a gente bancou, o sindicato bancou. E aí rolou uma dinâmica, pô, aí você separou, né? Ficou bem, cara, os bancos gringos muito alinhados entre eles, porque é uma prática americana. Cara, é um syndicate loss. E os bancos locais, tipo... Não é meu problema. Guys, o que eu tenho a ver com Com o John John. Com o John John, Hawada, Mada. Entendeu? Então, mas no final acabamos... O que eu particularmente acho que é a decisão correta, né? Assim, não foi operada, mas essa foi sem dúvida uma transação bem desafiadora. E a outra, e aí já entrando mais no lado, pô, cara, a IPO da OHL Concessiones, que é uma empresa espanhola, que é aquele deal dos velhos tempos, um deal pequeno, deal na casa de $200 na época, ou seja, um deal nada gigante, mas um deal, aquele sindicato, cara, 2 bancos, né? Eu estava no Unibanco na época, foi Unibanco e Citi, era um relacionamento próximo do Unibanco na época, o Citi tinha relação com eles lá fora, o OHL virou Arteris depois, que acabou saindo, mas foi um deal que aconteceu justamente o que eu comentei aqui em algum momento, né? O deal que você cria relações e vínculos que acabam perdurando por muito tempo. O espanhol, cross-border, quem olhava o investimento aqui era um espanhol que chamava Felipe Esquera, que depois foi Banco Mundial, IFC, que é um cara que eu falo até hoje. E um deal desses, ou seja, da gente sentar, drafting, ninguém faz mais isso, mas drafting session para escrever parte do prospecto com advogado e banco, ficamos horas, né? Viajar para fora para fazer drafting session com advogado, dias. Então, o artesanal, né? Isso foi 2004, 2005, então você não tinha entrado no boom ainda. Acho que nós no Brasil ainda estávamos aprendendo como é que tinha muito aprendizado a fazer, mas foi uma transação muito bacana que eu acompanhei de cabo a rabo, estreitou minha relação com o Pércio Dangô do Citi, que é meu amigo até hoje, assim, o cara parceiro nota 10, e a gente tocou esse deal, eu e ele, Bebeto e Romário ali, foi Daniel Facó também, o Facó foi peça importante aqui, foi um deal bacana, fizemos todo o roadshow, Brasil, Europa, Estados Unidos. Isso é interessante, isso acho que nunca mais vai voltar, especialmente agora pós-pandemia, mas o roadshow é uma oportunidade ímpar para você criar vínculo com o teu cliente, oportunidade de ouro. Ainda mais naquela época que você tinha aquelas maluquices, 3 dias de Europa, 7 dias dos Estados Unidos. 2 fins de semana com o cara. Eu tive cliente que quis visitar Harvard, que ele fez o MBA e tal. Fomos lá, fomos no Harvard, visitamos a escola, depois almoçamos junto, jantar aqui, jantar ali. Cara, se você não conseguir estreitar o relacionamento e fazer esse cliente virar teu buddy, se você fizer um bom trabalho, quando você viaja, você sai da rotina. Aí você não tem as pessoas que você normalmente teria que dar atenção, você não tem os compromissos usuais na agenda, você está com a agenda livre. Isso é uma dica, né, aproveite o teu tempo com o teu cliente, né, porque como eu comentei, o maior ativo de um banker são os relacionamentos. Isso você leva se você mudar de instituição, se você mudar de banco para boutique, se você mudar de cadeira de produto se você mudar de produto, estou fazendo capital markets, depois estou fazendo M&A, depois estou fazendo
special, o que quer que seja. E as pessoas mudam também. Quem está hoje numa... Sim. Muito bom. Essas transações. Obrigado, JP. Foi muito legal ouvir um pouco das suas transações de ICM. Você percebeu como tem poucos negros e mulheres no mercado financeiro? Nós fizemos um programa para mudar essa situação. YouWin Bank, 100% gratuito. Esse é um programa de inclusão de negros e mulheres no mercado financeiro através da educação. Informe-se ou recomende para alguém que possa aproveitar desse programa. Agora a gente vai para o último bloco, que é conhecer um pouco sobre você. Então, JP Torres, conte-nos algo surpreendente sobre você que não está no seu LinkedIn. Boa. Que não está no meu LinkedIn. Eu sou um ciclista amador dedicado. Eu comecei a pedalar quando eu estava em Nova York. Comprei uma pedalar que eu digo de road bike, né? E sempre gostei de bicicleta, sempre lá na adolescência, sempre foi de outros formatos e forma, mas em 2009, 2008, 2009, 2007, 2008, comecei, e aí mantive esse hobby ou terapia, como eu gosto de falar, ao longo dos últimos anos, né? Obviamente, amador em ciclos, porque ciclismos tem que acordar cedo, etc e tal, e trabalho acaba influenciando. Então eu sempre fui muito de, tá num ciclo bom, consegue. Né? O fim de semana você consegue gerenciar, né? E agora está fase diferente de carreira, ou quando você vai evoluindo, você consegue dosar mais, mas é um esporte que eu adoro. Mas dá para pedalar se você não for head? Dá, lógico que dá. Tem ótimos ciclistas aí no mercado. Que conciliam o pedal com Opa, tem gente boa aí. É? Tem gente que pedala forte aí. Inclusive, nome você deve conhecer. Dá. De novo, obviamente, no início de carreira, naquela dinâmica Para um analista já não dá. para um analista já é complicado, mas é algo que tem gente que corre maratona, tem gente que... É minha terapia. Eu madrugo, eu boto a bike no carro e eu faço um pedal de 3 horas e meia, 4 horas, com gosto. Quantas vezes por semana? A tentativa é 4 vezes por semana. Terças, quintas, sábados e domingo um pedal light. Esse é o goal. O efetivo, dependendo da chuva... Eu não pedalo em rolo, eu não faço rolo, eu não gosto. Então eu vou pra rua. Então, né, ontem estava chovendo, eu não fui. Mas a ideia é fazer USP ciclovia terça e quinta de manhã. E aí fazer fora de São Paulo, fazer fora perto de São Paulo no sábado. E, cara, para mim é o momento da cabeça, de você... dia de semana eu tô organizando minha agenda. Eu tô ali rodando, tô pensando no negócio, tô pensando... É você com você mesmo. Então é quase que um trabalho também. Cara, é uma terapia. Eu organizo... Cara, eu penso em pitch, eu penso em ideia, eu penso em problema que tá dando em transação, eu penso em, cara, como é que nós vamos desatar esse nó? Eu tô ali, eu comigo mesmo. E você ouve alguma música, podcast, ou é só você com o seu pensamento? Varia do dia. Tem dia que eu quero ouvir música, podcast não, é música ou nada. Porque música e pensar não vai muito bem. Certo. Então, às vezes eu vou com a música, mas você aperta o botão, você para a música e aí você consegue dosar. E, cara, eu recomendo. Não agride o joelho, mas é um esporte perigoso, cara. Eu já tenho placa. Sério? Caí, perfurei pulmão. Sério? Não, tem uma ótima também. Conta. Não, envolve banking. Isso tava no Safra. Faz o quê? Faz uns 4, 5 anos. Beleza. Terça-feira, não estava chovendo. Tinha garoado na madrugada. Fui pra USP, fiz meu treino.
Aí você sai da USP e fala, pô, vou dar uma girada na Ciclo só. Pô, tava cedo, às 6h30 da manhã. Tinha uma reunião com o André Coque e com o Marcos Molina na Marfrig às 10. Desci na Ponte Cidade Jardim. Pô, eu tava 4 por hora, não sei o que aconteceu. Eu tava entrando naquela ciclovia de vermelho, eu perdi a roda da frente. Pô, não deu tempo de fazer nada, eu não tirei a mão daqui. Eu bati o externo no chão, na hora que bateu, eu vi que não foi legal. Final, fraturei 3 costelas, perfurei um pulmão, fiquei 3 dias no Einstein, tive pneumotórax, tive que botar um dreno aqui. Mas o ponto não é esse. O ponto não é esse. O ponto do Diário de um Banker não é esse. Cara, eu tô ali, aí socorro ali, eu já sabia que era ruim, eu já tava articulando como é que eu pedia pra minha mulher vir me pegar em cima da ponte. Pô, terror total. Apareceu um amigo meu conhecido, que era médico, me ajudou. O que foi uma das coisas que eu fiz ali embaixo? Peguei meu celular, liguei pro senhor André Coque às 6h48 da manhã. André, tudo bom? André, tive um probleminha aqui na ciclovia. Eu não vou conseguir ir na reunião do Marcos com você, eu acho. Só para te avisar. Vê se a Laís pode do meu lugar, que eu tô legal. Eu caí aqui. Tá todo enrolado ali, mas vai dar o heads up pro chefe que não vai rolar, que ó, essa tema não tem. Caramba, JP. E outra coisa que eu queria, essa eu pensei, eu queria falar, que também não está no meu LinkedIn, mas eu acho bacana. Eu sempre gostei de Lego. É mesmo? Quando, final da década de 80, quando eu estava crescendo, poxa, e você não tinha muita opção aqui. Antes do Collor, meu pai viajava, tinha o Technic na época, eu tinha por causa dos meus pais tinha um pé direito alto, eu tinha um bondinho num barbante que tinha um motor, andava, cara, foi muito legal. E obviamente aí sumiu da minha vida. E recentemente, e aí foi uma dessas coisas comentando com a minha filha mais nova, tal, eu comprei um Lego para ela, aquela dinâmica de tela, não sei o que, a gente fica... Pô, comprei um jogo de xadrez da Lego pra gente montar o xadrez e eu jogar xadrez ou dama com ela e pau, e eu gostei, aí eu comprei outro, a gente montou junto e, cara, o meu último foi o Titanic, que são 10.300 peças, tem 1,30 m, é o segundo maior Lego e eu tô tentando fazer uma estante para botar ele lá no meu apartamento em Florianópolis. Cara, que legal. E, cara, já comprei um agora pro final de ano. E quantos filhos você tem? Eu tenho 2 meninas, uma de 16 e uma de 10. E você montou com qual das duas? Com a Mel. A Nina já... Já não liga mais pro pai? A Nina... Não, pro pai eu espero que ela ligue. Ela liga pro pai e pra outras coisas. Curioso que eu tava montando Lego com a Juju, que é a minha de 9, ontem. A gente já comprou agora, já comprei um aquário. Tem um aquário, entra ali, é novo também, mas são 4.000 e tantas. Já mandei, pô, vai ser o programa do final do ano. Entendi. É bacana, pô. Aqui eu acho que a cereja do bolo é montar com o filho, né, cara? Sim. É isso. Mas é legal também. Você vai, se você... Não, o pessoal... faz bem pra cá e o bacana é isso, é você trazer alternativas pro que tá muito em evidência. Exato. Acho que o pessoal que me segue sabe, eu sou mega colecionador, eu coleciono 1 zilhão de coisas, né? Então, aqui atrás tem as ações do índice Dow Jones. São o primeiro índice de ações do mundo, foi o índice Dow Jones e eram 12 ações. E aí aqui atrás de mim são as 12 ações do índice Dow Jones. Eu não tenho todas, obviamente, está faltando algumas. E eu coleciono um monte de coisa. Só que quando eu era moleque eu cresci com Playmobil, eu não cresci com Lego. Não tinha Lego aqui. É isso. Então eu tenho um viés mais de Playmobil, mas a minha esposa gostava muito de Lego. Ela é mais nova que eu também. Então, mas em casa, Lego é um sucesso. As meninas eu amam. acho, cara, eles se reinventaram, pô. Eles Sim. tinham tudo para dar com a cara no muro.
Uma pergunta, um quiz para você. Qual é o maior fabricante de pneus do mundo? Que empresa? Claro, obviamente não é a Pirelli, nem a Continental, nem a Hankook. Deve ser a Lego. É a Lego. Ah, óbvio. Não, tudo bem, pneus. Não, mas é. Sabia? Isso tem fonte? Tem fonte, não? Já tive essa discussão com alguém algum dia. Excelente, excelente. JP, deixando uma pergunta para você aqui, o último convidado deixou uma pergunta para você e a pergunta é: o que você diria pro JP de 10 anos atrás, se pudesse voltar no tempo? Tenha paciência que tudo vai dar certo. Vai ser boa? Eu acho que é cada coisa no seu tempo. Eu acho que a gente quando tá... Eu tô com 50, praticamente. Talvez com 40 a menos, mas já que a audiência aqui é um pouco mais nova, eu vou ampliar o hiato aí da pergunta. Acho que é ter paciência. Ter paciência, cultivar relacionamentos, respirar antes de responder. Isso é uma coisa que eu tenho evoluído e é muito fácil você querer responder. Se dê o direito de I'll get back to you. Eu te volto sobre isso, eu preciso refletir. Não é errado fazer isso. As pessoas não fazem isso. Então, você está numa discussão, não sei se é uma boa palavra, mas numa argumentação, etc. Ou te apresenta um negócio, não se sinta obrigado a dar... Cara, te volto nisso. Então, gerenciar, de forma geral, gerenciar a ansiedade e cultivar seus relacionamentos e não ser ansioso. E tudo vai dar certo no final. Excelente. Para quem trabalha duro e tem princípios e caráter, tudo dá certo no final. Vai dar certo. Boa. JP. Obrigado, cara. Excelente, cara. Muito obrigado. Motivei, cara. Uma honra. Obrigadão. Você vai ter que voltar aqui, porque eu senti que faltou tempo, cara. Tem Fala muita demais. coisa. Fala demais. Foi muito legal. Muito Bom, legal. cara. Nosso primeiro ECM Banker no Que venham os Diário de um próximos. Que venham outros. Vai gabaritar a Orbis. Vamos.